Bom, o primeiro que você tem que fazer é escolher os gabaritos ideal, né, para sua peça. Uma vez feito essa escolha, tá, você vai colocar no buraco onde é mais conveniente para você segurar a sua peça, tá? E é isso, o gabarito colocado, tá? Nesse caso aqui a gente está fazendo para pegar por fora a aliança, para gravar por dentro. Então veja o detalhe que estava fechado o quarto eixo, né? A gente aciona aqui então, né, e pega a aliança por fora para gravar por dentro. Nesse caso, o diâmetro que você vai informar para o computador no programa é o diâmetro interno, tá? Isso aí é uma das coisas que mais dá erro. O pessoal pega a aliança, mede aqui e usa a medida para tudo. Não, é diâmetro interno, gravação interna. Diâmetro externo, gravação externa. E é isso, tá? Esse gabarito aí eu coloquei que é o que melhor se adapta aí nesse trabalho. Tá? Empurrei a aliança, deixei ela bem encostada ali para ela estar totalmente paralela, né, com o quarto eixo ali. Bom, o quarto eixo pode ser posicionado de duas formas, tá? Só que quando a gente configura ele para ser posicionado assim, a gente tem que mexer na configuração do computador que eu já vou mostrar. Ou ele também pode operar de assim, tá? Eu costumo usar sempre nesta posição, ok? E na posição de X. A gente tem a posição de Y também, tá? E isso aí eu já vou falar sobre. Bom, o que é importante aqui? Por que eu pedi o esquadro para você? Porque esse quarto eixo ele tem que ficar, ó, ele não pode ficar desalinhado em relação ao laser. Ele tem que ficar totalmente alinhado. Então a gente coloca o esquadro aqui, trava, encosta o quarto eixo e garante que aqui está alinhado. Então eu sei que nesse eixo daqui, o quarto eixo está totalmente alinhado. Isso é muito necessário. O próximo passo agora é a gente achar o meio da aliança no quarto eixo. Então, para isso, o meio do laser aqui tem que ser posicionado no meio do laser na aliança, tá? Eu costumo fazer uma marcaçãozinha aqui com o paquímetro digital e aí eu posiciono o feixe de laser que eu já vou mostrar como que faz para sair ele centralizado aqui, bater aqui. Aí eu só venho escorregando depois o quarto eixo. E aí vai ficar meu laser aqui em cima. Lembrando, tá? Ou aqui em cima, no caso de gravar em cima, né? A aliança aqui a gente está gravando embaixo, então o laser tem que ficar aqui embaixo. Mas esse é o centro da aliança, procurando sempre o centro. E claro, se tiver nesta posição, procurando sempre o centro da aliança aqui, ou do objeto, tá? Se for um copo, por exemplo, né? Então, beleza, uma vez visto isso, esse é o posicionamento. Ele tem que estar no esquadro, tem que estar no meio, alinhado totalmente neste sentido, e neste sentido tem que estar posicionado exatamente no meio do quarto eixo da aliança. Depois disso também a gente tem que ficar atento a uma coisa, assim como a máquina não funciona se tiver fora de foco o objeto aqui, no quarto eixo também não. Então o foco agora a gente já não vai colocar na chapa, né? A gente vai fazer o mesmo procedimento dos canhões de lasers estarem alinhados com, né, a base da aliança aqui, no caso que a gente vai gravar, ou se fosse em cima, em cima. Então nós vemos, regulamos aqui então o foco, e esse foco junto com o alinhamento é o que vai fazer sua gravação no quarto eixo sair perfeita. Porque a partir do momento que você soube, tá, colocar tudo isso alinhadinho, é basicamente o mesmo procedimento que a gente usa para gravar, tá, na chapa. Ali, né? O que a gente faz? Que é o de foco, não dá para usar, porque ele às vezes não está exatamente no meio. Deveria estar, né? Se tivesse bem calibrado, mas não dá para confiar. Então o que a gente faz? A gente aperta o Light aqui, sem nada selecionado ou sem nenhum objeto aqui na nossa área de trabalho, vai aparecer essa mensagem, automaticamente aparece essa mensagem, essa luz de laser no centro da sua. Então tô com aquela mensagem lá na tela, nada selecionado e aparece o pontinho central. Não é um ponto de foco, tá? Ó, o ponto de foco tá ali, né? É sem o ponto de foco ligado.
Esse é o ponto central. Então, é esse o ponto que eu falei que deve estar o quê? Alinhado no meio da aliança, né? No caso aqui é uma gravação externa, então ele deve estar no meio da aliança. Mas se o quarto eixo estiver assim mesmo no meio, vai dar ruim, né? Então é por isso que tem o esquadro. Coloco ele aqui então no meio, ó, né? Aí está no meio da aliança, ó, no meio da aliança. Por isso que eu falei de fazer uma marcação aqui, porque você pode usar a referência da marcação aqui. Coloco o esquadro, né? E ó, tá fora de esquadro. Vou lá e ajeito o esquadro. Então agora a máquina está no esquadro, o quarto eixo está no esquadro e com pontinho no meio. É essa posição que deve estar para fazer, tá, a gravação. Porém, veja só, agora eu vou aqui no foco, ó. Liguei o foco. Olha o que acontece, máquina fora de foco. O que eu vou fazer? Vou ir subindo aqui a lente, tá até perto demais, dá para ver no visual. Subir a lente, os pontinhos vão se encontrar. Ó, pontinhos subindo, subindo, subindo. E pronto, máquina no foco, ó, todos os pontinhos no mesmo centro, tá? Então a distância focal de 167 milímetros até aqui tá correta. Claro que seus canhões devem estar bem calibrados, mas é essa a posição. Mas Diego, e se eu estivesse inclinando o quarto eixo para gravar no meio? Mesma coisa, você vai inclinar e vai mexer na distância focal até todos os pontinhos convergerem no meio. Lembrando que aí você tem que alterar o padrão aqui da mola para pegar a aliança por fora, para gravar por dentro, tá? Bom, beleza, mas Diego, como que eu faço agora para gravar por fora? Aqui você está me mostrando por dentro da aliança. E outra coisa que é importante nesse posicionamento é falar sobre o ângulo. Então aqui neste modelo a gente tem os parafusinhos aqui, tem outros modelos que tem o parafusinho atrás, mas enfim, todos eles podem fazer este movimento. Para que serve este movimento? Bom, imagina só, o laser ele está vindo reto aqui, certo? Se eu colocar para gravar por cima reto aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai bater aqui em cima, óbvio. Só que a minha angulação tem que ser o mínimo possível para o laser entrar aqui, né? Entrar aqui na parte inferior e ele passar do ponto mais perto ali do quarto eixo para dentro, tá? Sem bater então, né? Sem bater então, ele está inclinado agora. O laser está vindo reto. Ele vai pegar essa parte aqui mais externa e a interna e não vai pegar então nessa parte de cima. É por isso que a gente usa a inclinação para gravar interno. E claro, lembra que o foco da máquina, igual você grava na chapa, ele vai ter que estar aonde? Dentro da aliança. Então, quando você inclinar, você vai posicionar, tá, o quarto eixo no meio. O laser vai sair o foco aqui no meio, que eu já vou ensinar a fazer. Ele vai ficar alinhado também em X, aqui com o esquadro. E aqui você tem que dar a altura certa, né, da distância focal entre a base do anel e a distância focal usando os canhões, né? Os canhões, tá, de foco, que é o botão verde, tá? Então isso aí tem que ter aquela distância, 167 milímetros, da base do anel aqui até aqui. E a inclinação a gente usa para isso, tá? Então a gravação interna é onde vai estar inclinado, tá? Bom, Diego, mas como eu mudo aqui de gravação interna para externa? Agora eu quero pegar o laser reto, né? Nem vou inclinar, agora eu vou trabalhar com ele assim. Aqui tem um parafusinho, ou em outros modelos, para deixar totalmente alinhado, né? 90 graus aqui. E eu quero gravar aqui em cima. Então já não é necessário inclinar o quarto eixo. Lembrando que se você fez isso, a medição deve ser de fora do diâmetro e a projeção do laser deve ser o foco em cima do anel, tá? E aí como que a gente faz, gente? Bem simples, tá? A gente vai pegar aqui, vai tirar o anel primeiro, né? A gente tira o anel. Tirou o anel, beleza, fechou. O que a gente tem que fazer? A gente vai pegar agora qualquer um deles, tá? Que tenha vindo aí junto dos gabaritos. Isso para os outros modelos é exatamente igual, tá? O que tem alguns modelos que são diferentes de quarto eixo. Peguei aqui, ó. Puxei. Opa. Saiu esta mola, tá? Esta mola tem um buraquinho, tem um pininho aqui que você vai colocar ela, ó.
encaixei aqui, tá? Vou encaixar que eu tô com uma mão e filmando, mas ó, encaixei. Encaixei a mola, ó. E agora o que acontece? Ele vai abrir. Então, vamos lá. Vou encaixar a mola aqui com as duas mãos, que fica mais fácil. Encaixo a mola, tá? Venho com a mola encaixada, torço ela aqui. E esse pininho dela, tá? Ele entra e sai. Então, é bem simples de você colocar. Você só vai puxar ele, tá? Ele é um pininho, ó, que ele entra e sai. Então, você pega aqui o pininho, puxa ele e coloca de novo lá no buraquinho, tá? Coloquei no buraquinho. O quarto eixo agora permanece aberto, tá? Pra que aberto, gente? Pra eu pegar aqui, ó, fechar ele, tá? Fechei ele, coloco o anel e agora sim eu consigo gravar por dentro, porque eu já... E aí ele vai abrir, né? Que esse anel é pequeno, mas ele abre, né? E aí ele pega o anel por dentro. Pegando o anel por dentro agora, 360 graus do anel fica livre pra gente gravar, tá? E aí sim, 90 graus, ele precisa estar alinhado, mesmo alinhamento lá do esquadro, tá? Que eu mostrei no outro vídeo, e o laser posicionado, o anel exatamente neste meio e exatamente neste meio, tá? Bom, então aqui, pessoal, vou pegar esse exemplo, tá? Essa aliança, né? Ela tem 21,34 de diâmetro interno. Eu quero fazer a gravação interna, então eu vou usar o diâmetro interno dela e não o diâmetro externo, que daria diferença, tá? Então, diâmetro externo, gravação diâmetro interna, diâmetro interno. 21,3334, tá? Então, vamos deixar em 21,33 e agora a gente vai lá pro programa para ver aí o que acontece. Interno, porque eu quero fazer a gravação interna, isso é muito importante frisar, porque é sempre a medida da onde eu quero gravar. E aí, o que eu faço? Eu preciso de um gabarito. Aqui no caso, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o diâmetro dela, que deu externo, tá? Aliás, o diâmetro dela interno, né? De 21,33. É muito parecido com o que a gente faz na mão, tá? Para puxar o fio. 21,33, né? Vezes π, 3,14, né? Esse número mágico aí. E aí eu ponho igual, e aí vai me dar esse 66,97. Ou seja, o que significa? Significa que o fio da aliança tem, né, 66,97. Põe aplicar. Ok. Esse é o fio da minha aliança aberto. E aí o que eu preciso? A outra medida, eu preciso da largura, né, da aliança. Aqui no caso é 6,6. 6,6 e aplicar. Pronto. Isso aqui eu não vou usar para nada, a não ser de gabarito e de guia. Porque quando eu for escrever aqui, eu vou escrever, por exemplo, Diego. Tá? Vou aplicar. Eu vou dimensionar. Vou querer essa gravação. Para virar, eu aperto Ctrl e setinha. Tá? Claro que eu já venho com os desenhos prontos de outro programa, que esse programa é muito fraco para a gente, né, desenhar. E aí, ponto C. Aqui eu já consigo fazer esse desenho, tá? Na aliança gravação interno, tá? Ele já está na medida, você tem aqui então o gabarito. Depois que eu terminar o meu desenho, deleto o gabarito. Ou escondo ele com o olhinho aqui, tá? Porque eu não vou usar ele, eu vou só querer gravar isso aqui. Beleza, uma vez feito isso, então, o que acontece, pessoal? Tenho que tomar muito cuidado aqui, tá? Porque se eu fizer maior que meu gabarito, vai dar ruim também no anel. Outra coisa importante da gente explicar é assim, imagina só que isso aqui é uma aliança anatômica, eu estou fazendo essa gravação interna. Aqui no meio é onde você colocou o foco lá do laser, né? Que a gente viu no posicionamento. E para dar um foco diferente, porque a aliança tem uma curvatura, vai te dar diferença até de tonalidade. Se você passar uma vez, capaz de gravar aqui no meio e das bordas não gravar. Então, quando a aliança for anatômica, dica, deixa passar várias vezes o laser para gravar tanto aqui no meio quanto aqui. E você ainda pode ter um probleminha aí de tonalidades diferentes no caso da anatômica. Mas como a gente normalmente vai
polir e tal, isso acaba ficando imperceptível, tá? Então, é só para dizer que na anatômica, deixem passar mais de uma vez, repetidas vezes, para você garantir que aqui onde tem menos foco na máquina, também vai ser gravado, tá? Então, beleza, aí fiz o posicionamento da nossa aliança, né? Medi, fiz o gabarito, posicionei o nome, tá tudo ok. Sei que é anatômica por dentro, então vou deixar passar mais vezes para ficar marcado tudo e não só o meio da aliança, tá? Porque tá fora de foco. E é isso. Vou fazer só a gravação de linha, então eu vou usar a ferramenta Red para fazer o rebaixo, né? Beleza, usar a caneta azul mesmo, né? E aí é isso, vai aparecer exatamente o que está aqui gravado na aliança. Bom, deleto aqui, eu vou deletar, no caso aqui, meu gabarito, só garanto que isso aqui está no meio, que vai ser gravado na aliança, porque tem o espaço correto, tá? E aqui é muito simples, gente. Uma vez você posicionando a máquina do jeito que eu ensinei, o resto aqui é basicamente você faz o desenho, tudo como se fosse para fazer numa chapa. Mas aqui você vai usar outra opção para ativar o laser, tá? Depois de posicionar, deixar ele no foco, angulado, se for a gravação interna, você vai vir para laser. Tem várias opções, tá? Mas eu gosto, a que eu mais gosto é esta, Rotary Mark. E vai aparecer o nome. Apareceu o nome, o que você tem que ficar atento aqui? Bom, vou te mostrar aqui esse menuzinho, o que faz. Você tem Mark Select, que é para realmente falar, eu quero 2 passadas, não, eu quero 3. No quarto eixo, para ele não se perder quando você gira, o ideal é você colocar o quê? Mark Select e coloca de uma em uma. Aí você vai passando, não deu certo, passa outra, não deu certo, passa outra, até você ter a gravação. Tá? Se você usou uma caneta muito fraca, por exemplo, para não deixar rebarba, ter um acabamento melhor na gravação. Tá? Então, se precisar ir passando várias vezes, usa a ferramenta de mark. E aí vai marcando uma por uma. Bom, aqui você não precisa mexer. O inverte é importante. Quando você está gravando internamente ou externamente, o quarto eixo precisa mudar a rotação dele, senão saem as letras invertidas. Então, digamos que eu estava aqui com o inverte selecionado, ok? E eu fiz a rotação interna e saiu ao contrário o meu nome. É simples de resolver. Você clica aqui e automaticamente inverte a rotação do quarto eixo, tá? E aí vai sair o nome corretamente escrito dentro. Se acontecer fora, a mesma coisa. Deu o nome invertido, é o inverte, tá? Você só vai clicar nessa ferramenta para isso. O Axis Step você não vai mexer. Parte diâmetro, gente, muito simples. É o diâmetro do meu anel. No meu caso aqui, era 21,33. Então, 21,33. E ok, tá? Esta informação é muito importante. Claro, você que está usando aí uma lente de 110 por 110, o foco deve colocar aqui uma só vez, então você coloca, ele já configura e põe ok, né? Focus lentes 1,67, tá? Que é a distância focal, né, da lente. Parâmetro, diâmetro sempre vai mudar, porque você sempre vai informar o diâmetro da sua peça. E aqui o split size. Gente, split size, imagina só, que o laser ele vai gravar 50 milímetros em cima da sua aliança. Só que sua aliança já, ao girar, ela vai girar de 50 em 50 milímetros. Eu uso para aliança 0,1 ou 0,01. O que isso significa? Significa que a cada vez que a aliança girar, ela vai girar 0,01 e vai gravando o laser. Se você coloca 0,5, ela vai girar 0,5 em 0,5. Quanto maior este número, menos resolução você vai ter na sua gravação. Então eu gosto de pôr aqui um número baixo para realmente a gravação na aliança ficar bem delicada. Já se eu vou fazer, porque é um diâmetro grande, eu até posso pôr aqui um split size de 1, de 50, mas o que acontece? É o espaço que o laser grava em cima do seu objeto, tá? Antes de dar o primeiro giro. É exatamente isso. Em alianças eu gosto de pôr este número, tá? Ou, no mínimo aí, 0,05, também já fica legal, tá? Então, aí a configuração do seu material, da sua aliança, da sua distância focal, tá? E do espaçamento entre e da rotação do laser entre uma linha e outra, é isso, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos parâmetros. Falando dos parâmetros, vamos lá. Se seu modelo é sem redução, ou seja, não tem polias, não é aquele modelo que vai aparecer agora aí na foto, tá? Você vai só clicar aqui e deixar em 1.
Se seu modelo é o modelo antigo, que na verdade é melhor até que os novos, mas no mercado estão oferecendo apenas os novos, tá, para a gente trazer, porque o outro era um quarto eixo mais pesado, tá? Porém, os dois oferecem a mesma qualidade de trabalho, né? Porém, um vai ter uma resolução mecânica que faz com que você consiga maior resolução no seu trabalho, mas não tem uma diferença significativa nesse caso. Até por isso eles pararam de fabricar esse modelo que era muito mais pesado, acabava custando mais e não tinha necessidade, tá? Se o seu modelo for esse, você vai pôr 2.5. Se o seu modelo for um dos novos, que o quarto eixo é direto no motor, você vai pôr 1, tá? O inverte é aquele mesmo inverte que estava lá, então você não precisa mexer, tá? E agora, se seu quarto eixo está posicionado na transversal da máquina, ou seja, em X, você vai pôr que você quer gravar em Y. E ao contrário, se seu quarto eixo estiver apontando na mesma direção ali, né, na sua direção, né, e não na transversal, você vai pôr gravação em X. Tá? Aqui no caso é em Y, né, eu prefiro muito mais usar assim, o resto você não mexe, bota OK. Pronto, está configurado. O light vai dar o giro e posicionar onde vai ser a marcação, vai aparecer a luz vermelha, tá? Mas não aparece o contorno, então você não consegue ver o contorno nessa opção aqui, tá? E você vai clicar marque, que vai dar o número de voltas que você colocou aqui, no caso 1, tá? Se quiser outra volta, você vai colocar marque de novo. E para sair do quarto eixo é o quick, tá? O pitch. Sair do quarto eixo, normal. Se eu mandar agora fazer essa gravação, vai gravar numa chapa comumente. Então, por isso que eu falei, o segredo do quarto eixo é o posicionamento. De resto, o que você colocar aqui e ir lá para a Rotary Mark e configurar, claro, certo o quarto eixo e os parâmetros, tá? Vai acontecer. Então, pode ser até uma foto, por exemplo, tá? Uma fotogravação na aliança. Então, é isso, tá? Outra coisa que vocês têm que ficar atentos aí é na hora, então, da configuração do posicionamento do quarto eixo. Essa é a atenção maior aqui, tá? E outra coisa, Diego, eu não estou conseguindo visualizar lá no light o nome, eu não sei se está centrado. O que eu faço? Vem para cá na opção normal, dá o light, vai aparecer lá na aliança e você vai conseguir visualizar, tá, o nome na aliança. É bem fácil de visualizar, tá? Não tem segredo nenhum. E aqui show contour, aquela coisa, apertou o light, aparece lá escrito na aliança. Beleza? Então é isso, tá? Tentem fazer agora aí, eu acho que não vai ter grandes problemas. Qualquer coisa é só entrar em contato aí, tá bom? Valeu, pessoal.